E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje eu resolvi gravar isso aqui para poder responder inscritos e esclarecer um lance com relação a religiões, porque, no geral, o pessoal sempre me pergunta, quando você fala esse negócio de fanático, religiões que limitam, aprisionam, tal, etc. Aí até começaram a questionar qual é a minha religião, tal, etc. No outro canal, tá lá, eu estou estudando lá, eu vou estudar com vocês lá a Bíblia e outros livros sagrados, Torá, enfim, Alcorão. Inclusive vou levar um livro não religioso para lá, até para poder atender também o pessoal ateu e etc. E qual é o intuito disso? O intuito é estudar. Aí teve um inscrito aqui desse canal, né, que falou: só um detalhe, Bolsonaro e Enéas têm barra tinham como base de personalidade princípios judaico-cristãos. E é só dar mais uma pesquisada e você vai constatar. Se isso é ser fanático religioso, acredito que você está se contradizendo em apoiá-los. Isso foi um inscrito vaso. Ele eu acho que me interpretou mal, mas eu respondi aqui nos comentários. Eu vou ler aqui o que respondeu. A gente se entendeu aqui, concordando. Mas eu estou achando importante começar a deixar claro muitas coisas para vocês, porque na internet, além da desinformação, existe aquela questão da mentira e conversa fiada do pessoal, e eu vou explicar as coisas e tal, para as pessoas entenderem, porque realmente a verdadeira religiosidade, ou o ateísmo, né, a não religiosidade, mas desde que a pessoa tenha bons princípios morais, ok. Não vejo maiores problemas nessa questão. Aí eu respondi para ele o seguinte: ter como base judaísmo, cristianismo, islamismo ou qualquer que seja, não faz ninguém fanático. Eu particularmente separo as pessoas por princípios morais. Meu círculo de amizade é selecionado assim. Tenho amigos próximos cristãos, ateus e etc. No meu próximo vídeo vou deixar bem claro várias coisas. Vou detalhar com cuidado para reduzir o risco de ser mal interpretado. O vídeo em si é o vídeo que eu estou prometendo aqui no canal, mas vai ser depois do impeachment. Não adianta eu trazer isso agora, porque primeiro que não vai ter a atenção que merece, a atenção interessante, porque mostra coisas que realmente nós temos que pensar. E coisas que também relacionadas ao candidato Bolsonaro, que ele talvez devia observar para não perder força, não perder embalo nessa empreitada da candidatura à presidência, a pré-candidatura. Aí fala assim: mas você já está defendendo campanha para ele? Não, mas atualmente é o candidato que eu considero menos pior. E aí entra em um ponto interessante, já tem o pessoal, não é menos pior, melhor, enfim. Não é hora nem dessa discussão, porque nós temos que esperar até chegar a data limite para decidir quem é o candidato que esteja mais alinhado com a razão, que esteja mais alinhado para o crescimento do país, e por aí vai. Aí ele respondeu o seguinte: Stanley, tranquilo então. Queria que você desse uma definição em se tratando de fanatismo religioso, no caso dos cristãos. Quero ver se me encaixo. E ratificando uma alternativa à presidência, cito Pedro Tax, ex-senador. Esse eu ainda não conheço. Inclusive, o pessoal tiver informações sobre ele, escreve aí pra gente nos comentários. Hoje governador no Mato Grosso. Para não ficar duvidoso, deixo claro que, exceto por algumas excentricidades, apoio Bolsonaro e respeito muito a memória de Enéas. O Brasil não foi digno dele. Com relação a fanatismo, olha, eu, por exemplo, isso aqui que eu estou falando só cabe a mim, só refere-se a mim. Eu não tenho a menor vontade de doutrinar e converter ninguém. Mas eu me tornei ateu através de pesquisa, estudo e investigação. Deixei de ser ateu através de pesquisa, estudo, investigação e experiências próprias. Tá entendendo? Então, que eu estudo filosofia e religião, que eu leio, que eu pesquiso, que eu sento com várias pessoas a respeito, já vai fazer muitos anos mesmo. Isso aí eu comecei na adolescência. Aí eu já li a Bíblia 2 vezes e meia, já li a Torá, que é aquela parte inicial ali, mas eu separo os livros porque eu leio traduções diferentes, inclusive datas diferentes.
Eu vou até dar uma olhada sobre isso e vou explicar no outro canal o porquê disso. Por isso que eu faço a separação da Bíblia e a Torá. Sutras, o Bhagavad, enfim, livros sagrados eu já li muito mesmo, já pesquisei muito sobre. E toda a questão também de investigação, a questão de ser ateu, de buscar, de ter evidência também, essa questão eu ando sempre estudando muito. E assim, eu não posso negar a existência de Deus por minhas experiências próprias. Mas essas experiências só cabem a mim. Eu não posso, por exemplo, pegar minhas experiências e tentar colocar em outra pessoa. E aí, quando eu falo dessa questão do fanatismo, o que eu acho interessante as pessoas entenderem isso, são religiões que colocam você de joelho, são religiões que te colocam para obedecer um rol de membro da igreja, ou seja, são religiões que te fazem ajoelhar perante homens, te botam para sentar no fundo da igreja porque você não está de acordo com o que esse rol de membros da igreja definiu. Olha que coisa ridícula. Coloca você para não participar da Santa Ceia se você não estiver de acordo. Se a gente pegar a Bíblia e destrinchar, a gente já vai ver que as coisas não são assim. E outra coisa, se Deus escreveu as regras morais dele, está no coração das pessoas, está na mente das pessoas. É uma conexão direta com o divino, tanto que a gente intui o que é divino. Então toda essa coisa que existe dessas instituições escravizadoras, que ao invés de ligar a pessoa a Deus, mas elas afastam as pessoas de Deus, é isso que eu acho complicado, é isso que eu acho danoso. E depois do comunismo, é a segunda força de pensamento que mais retarda e destrói a humanidade. Fanatismo religioso é algo perigosíssimo. E nós, enquanto brasileiros, nós temos que lutar. Nós temos que ter uma determinação hercúlea, brutal, para jamais permitir que comunismo e fanatismo religioso se apodere do Estado. O Estado tem que ser preservado a qualquer custo, a laicidade. Não estou falando, até a esquerda fez uma coisa horrorosa, dessa coisa de laicidade do Estado, fez um cavalo de batalha desnecessário, mas também eu os entendo. E entendo também a questão dos ateus, o receio que os ateus têm, e é um receio racional, não é um receio irracional, porque a bancada evangélica, muitas vezes, e vários evangélicos, se excedem nessa coisa de Deus e querem impor tanto a religião deles sobre as outras pessoas, como as vontades deles sobre as outras pessoas. E isso é danoso para a sociedade, isso é danoso para todo mundo. E aí eu terminei de responder esse inscrito, esse Vaso. Eu vejo com Vaso, não sei a pronúncia que ele colocou, porque são duas sílabas separadas, var, espaço, só. Eu vejo com bons olhos questionamentos. Inclusive, uma das funções dos canais, site, etc. Por falar nisso, esse vídeo aqui mesmo eu não vou colocar no site, eu vou colocar só no YouTube. E assim, o que for para ser gravado mais rápido, sem texto, sem nada, sem roteiro, sem nada, só assim, bater um papo, eu vou colocar assim direto para poder adiantar, viu? São despertar o pensamento crítico. Estou trabalhando no texto do próximo vídeo agora, que já está pronto inclusive. Como se trata de um tema espinhoso, vou detalhar com cuidado para que as pessoas possam pensar a respeito e se posicionarem de forma a pressionar a melhora do país. E aí foi a participação dele, foi um comentário pertinente, ou seja, quando o questionamento ele é inteligente, ele é bem direcionado, apesar que houve um pequeno mal-entendido no início, mas foi muito importante, que inclusive um dos motivos que resultou esse vídeo agora, resultou a resposta, ou seja, nós conseguimos através desse atrito, que é do atrito das pedras que sai à luz, trazer mais conhecimento para a internet, que é o meu propósito aqui. Voltando na questão, vou responder agora o Emic. Você diz dobrar os joelhos perante religiões mesquinhas. Qual seria a religião autêntica? A única fundada no nosso Senhor Jesus Cristo? Eu já respondi nessa questão toda, mas eu acho muito importante esse tipo de coisa para ficar claro. Primeiro, quando a gente vai falar de Jesus, existe uma série de questionamentos ao redor. Todo mundo, inclusive em se tratando de Bíblia,
Talvez a parábola que eu ache a minha preferida seja a parábola dos talentos. E uma coisa que eu sempre, por isso que eu falo, o que eu falo aqui só cabe a mim, porque cada pessoa tem seu caminho. Então, assim, através da apenas meu exemplo, é só para as pessoas poderem seguir o caminho delas, né? A liberdade, ela tem que ser protegida a qualquer custo, porque ela é muito importante. Então, essa questão, por exemplo, do Jesus Cristo, eu entendo que possa ter existido Jesus, possa ter existido um grande espírito, uma grande entidade, um grande ser. Eu acho que possa ter existido sim, eu não nego a existência, ok. Mas em questão da Bíblia, aí eu já no outro canal eu já faço questionamento sobre várias outras coisas. Por que isso? Porque ela, no decorrer da criação dela, da montagem, do que ela veio a ser hoje, ela passou por um processo político muito forte, até da sua fundação. Ela foi um instrumento político, tal, etc. E nós sabemos que, por isso que eu falo, dobrar o joelho perante homens, perante religiões, é diferente de dobrar o joelho perante, por exemplo, a Deus. Estar firme na igreja para mim é desprezível, mas estar firme junto com Deus para mim é nobre. Estão começando a entender a diferença disso aí? Porque é muito importante a pessoa ele servir o que é bom e justo, independente dessa coisa de nomenclatura, de título, de doutrinação e etc. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque como eu já falei, desde criança, eu sempre tive uma coisa comigo, que assim será, que todo mundo nasce com os talentos, né? Com características. E eu nasci com algumas características e eu sempre me preocupei com elas. Eu sempre fiquei pensando, será que eu estou fazendo algo bom? Será que eu estou construindo uma vida melhor para mim, para as pessoas, para o mundo, enfim, etc. Então, através desses questionamentos, eu comecei a estudar muito sobre religião, doutrinas e tal, e etc. E aí eu fui chegando a conclusões, tanto que eu fui ateu, deixei de ser ateu. E se eu voltar a ser ateu novamente, vai ser através de estudo, porque o perigo não é mudar de opinião, o perigo é você sentar ali naquela armadura de ignorância e permanecer nela, né? E a pesquisa ela é uma constante. Então eu sempre tive essa preocupação de estar fazendo o que é correto ou não, se está sendo justo, se minha existência está sendo uma existência honrada, né? Se eu estou honrando esse ar que eu respiro, a comida que eu como, essa oportunidade, inclusive de estar aqui falando com vocês, que para mim é muito importante isso. Então, eu sempre tive essa preocupação, e isso sempre me moveu em direção ao conhecimento, o que é um caminho muitas vezes espinhoso, porque o conhecimento ele não é muito bem visto. Quando você vai adquirindo conhecimento, todo mundo que é escravizador, incluindo líderes religiosos, políticos, etc., eles tentam ali te limitar, te apertar, te até afastar, dar um jeito de você não ter oportunidade, dar um jeito de você não ter dinheiro. Se você está sendo feliz, tem que ele botar o dedo na sua felicidade para você não prosperar tanto. Por quê? Porque à medida que um cara, por exemplo, eu não estou falando que eu sou bom ou alguma coisa do tipo nem nada, mas à medida que um grão de areia ou uma gotícula no fogaréu da floresta, como eu aqui, começa a ganhar proporção, assim como outras pessoas que compartilham conhecimento começam a ganhar proporção, a ignorância perde espaço. Se a ignorância perde espaço, o domínio dos escravizadores, que são vários líderes religiosos sem escrúpulos, vários políticos que não valem nada, várias pessoas, vários empresários, inclusive, que usam os seus recursos para induzir as pessoas à maldade, para escravizar pessoas, eles vão perdendo espaço, e quando perdem espaço, perdem poder. E esse poder vai para onde ele devia ter ido desde o início, a mão das pessoas. Então eu espero ter respondido. Se eu não respondi, é só me questionar no comentário, esses videozinhos assim rápido entre aspas, né? Mas assim, é mais rápido a postar, porque eu não ponho no site, nada, é só aqui pro YouTube mesmo. Aí eu faço questão de responder, porque eu acho importante isso. E tá aí, gente, muito obrigado. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Sejam críticos, sejam racionais. Não se dobrem perante outros homens, não dobrem o joelho perante os homens, entendeu? Se seguirem a Deus, tiver alguma religião, busque ter contato com a entidade através da mente, através da intuição, através da meditação, através de bons hábitos. Os hábitos conhece-se a árvore através dos seus frutos, né? Através dos hábitos você consegue manter um nível de sintonia
alto, fabuloso, e que te leva a ter experiências, né? Que é igual ao meu caso. Eu tive experiências, né? Então aí é importante isso. Se libertem, sejam livres, sejam felizes. O tempo dessa existência é um tempo curto, limitado. Deem valor o que não pode ser comprado, deem valor o que não tem preço. Muito obrigado, até mais.